Azeredo e Henrique André são os repórteres da Itatiaia, estão acompanhando o Galo nesta sexta-feira. Em instantes também tem Wellington Campos com notícias do Flamengo. Primeiro você, Azeredo, um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, do Panzi, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola. Nesta sexta-feira, aquele sextou de muita ansiedade. O atleticano tá contando os minutos, tá contando os segundos. A gente recebe mensagens, ligações aqui na redação. A turma tá ansiosa pra decisão de domingo. Vale caneco, vale o tri da Copa do Brasil para o Atlético e o torcedor confiante. E aí, Cirilo, você dá a manchete aqui na turma do bate-bola em relação à equipe, ao mistério feito na escalação. Bom, os jogadores começaram ontem os trabalhos, mais um trabalho regenerativo. Hoje à tarde, o Milito já comandou um trabalho tático, um trabalho técnico também, visando este jogo contra o Flamengo e já começou a montar as peças do quebra-cabeça para escalar este Galo que inicia a busca pela virada épica, a virada histórica que o Atlético acredita, o torcedor também vai buscar no domingo frente ao Flamengo. E aí a dúvida na escalação, que a gente traz para você aqui na Turma Bate-Bola, é em relação a quem começa na vaga do Rubens. E aí por que a gente já está tirando o Rubens do time? Não deu certo. A verdade é essa, não deu certo a dobradinha com o Rubens e Arana, com o Rubens na esquerda, na lateral e o Arana no meio campo. Todo mundo viu isso, o próprio Milito tentou alternar isso, mudar isso durante o jogo. O Atlético não se encontrou nos últimos 15 minutos. O Galo foi pra frente, buscou o gol que colocou o time vivo na disputa. E aí então, o Rubens saindo, o mais cotado pra vaga é o Zaratio. Por quê? O Edu Panzi até mais cedo hoje, né, no Rádio Esporte, a gente falava um pouquinho desse assunto também, trouxe uma informação legal. Bom, quem começou o jogo contra o Atlético Goianiense foi o Bernard. Ele teve a minutagem dentro dessa partida, não jogou no domingo contra o Flamengo. O Zarate entrou contra o Flamengo e entrou contra o Atlético Goianiense e teve basicamente a mesma minutagem do Bernard neste jogo de quarta. Então fica essa dúvida, só que o Zarate, se você pensar no jogo e naquilo que o Milito vem falando desde domingo passado e também falou na quarta-feira, o Atlético precisa sim atacar, o Atlético precisa sim buscar os gols, precisa marcar, mas tem que se defender, Cirilo. Não pode esquecer que o Flamengo não deve ou não pode marcar, porque se ele marcar complica a vida do Atlético. E aí nesse balanço ofensivo-defensivo, o Zarate tem mais peso, acredito, que o Bernard, e eu quero ouvir a sua opinião do Edu Panzi também em relação a isso. Primeiro comentarista fala, sua visão, Edu. O Zaratio teve 70 minutos nesses dois jogos e o Bernard teve 70 minutos no jogo de Goiânia. Então os dois estão com minutagens praticamente iguais, desde que retornaram de lesões, e aí você tem que olhar a característica do jogo e alguns outros fatores. Qual que é a característica desse jogo Atlético-Flamengo? Eu imagino um Galo pressionando a saída do Flamengo desde o início, para ser um Atlético tentando controlar, tomar as rédeas do jogo, não deixar o Flamengo chegar próximo à sua área, que é um perigo, e para isso você começa a marcar lá em cima. E o Zarate é um especialista nisso. Outro ponto, entrevistas coletivas do Milito, nas quais ele já cansou de dizer que o Zarate é o jogador que é titular dele. Não fossem as lesões, o Zarate jogaria praticamente todas as partidas. O Atlético preparou o Zarate para esses grandes jogos, né, Cirilo? Eu acho que tem que utilizar, ainda que ele esteja bem aquém fisicamente, mas, você tem Zaratio e Bernard, os dois com a mesma minutagem. Eu começaria com Zaratio, tentando tirar o máximo que eu posso dele fisicamente também, porque tecnicamente ele não desaprende. Pressão na saída de bola do Flamengo, marcação alta, o Zaratio pressionando, participando da fase ofensiva, pisando na área. Cansou, Bernard, que tem uma característica que não é igual, mas é parecida, tem muita qualidade técnica, ainda está devendo muito ao torcedor, mas são dois jogadores que podem entregar. Então dá para utilizar um pouquinho de cada um, ou muito de um e um pouco de outro, nesse jogo diante do Flamengo. Eu acho que o Milito está pensando muito nisso, por isso deu 70 minutos a cada um. Du e Cirilo, desculpe cortá-lo, Cirilo, mas tem uma outra opção também, né? Que é o Alisson. Depois do Zaratio, se ele cansar, o Alisson entrou com muita personalidade no jogo do Maracanã e fez um jogo de razoável, digamos assim, para bom, porque no Atlético também não foi todo mundo bem nesse jogo de quarta-feira, mas é um garoto que tá com muita personalidade e com muita vontade também, né? Você colocando o Alisson pela direita, automaticamente você mexe no Scarpa, né? Aí você pode trazer o Scarpa pro corredor central, e o Scarpa faz muito bem. Aliás, o grande momento dele no Palmeiras foi jogando pelo lado direito, mas não tão aberto quanto ele joga no Galo.
e joga muito bem, né? Os números do Scarpa seguem sendo muito bons. Então é uma outra alternativa, mas você tem 5 alterações. Você pode tirar Zarate para o Bernard ou vice-versa, você pode pensar em outra alteração colocando o Alisson e no final do jogo, partindo ali para um abafa maior, um centroavante, como fez no Rio o Allan Kardec. Tendo todas essas opções citadas por vocês, eu não teria a menor dúvida em quem escolher para começar, Zarate. E pro futuro também, por mais que eu entenda que o Bernard é um bom jogador e o Bernard joga mais do que o Bernard jogou esse ano. Mas se você tem à disposição Zarate, Bernard e Alisson para escolher um, de olho fechado eu escolho o Zarate. E outra dúvida que pode pintar na cabeça do torcedor e que tem sido uma dúvida nas mesas de debate é entre Lianco e Saravia. Sim. Se o Atlético faz uma saída com 4 jogadores, como já fez em várias vezes, eu acho que o Saravia é a melhor alternativa, por ser um lateral, ser o cara da posição e ofensivamente entregar mais que o Lianco. Agora, se opta por fazer uma saída de 3 jogadores, quando o lateral direito vira zagueiro, que é o padrão do Atlético, aí não tem porquê, cara, porque o lateral que vira zagueiro na saída, ele não vai avançar tanto. E aí é melhor você ter o zagueiro, que vai saber defender a linha de 4 como lateral e que vai participar da saída sem avançar tanto, que é o Lianco. Então, entre Saravia e Lianco, vai depender do modelo escolhido pelo treinador. Não dá para palpitar tanto. E o Lianco, na arena, tem feito grandes jogos, né? Não sei se o torcedor também empolga tanto assim. O Lianco, a gente sabe que é um jogador de muito coração, né? De muita emoção ali. E na arena tem feito jogos perfeitos, eu diria quase perfeitos, contra River, contra Fluminense. É um jogador importantíssimo no Atlético, né? Edu, você tem mais detalhes também. Bom, nós falamos do time, agora é importante falar do clima, né? E nada melhor do que o presidente Sérgio Coelho, que está com a gente aqui na turma do Bate-Bola. A gente agradece ao presidente. Presidente, boa noite. Queria que você falasse aí como que está o clima, como que está a preparação para esse confronto de domingo. Boa noite a todos que nos ouvem, muito especialmente a massa atleticana. Saí agora há pouco da Cidade do Galo, assisti um treino, conversei bastante com o nosso treinador, o Milito, com a comissão técnica, com os atletas, com o diretor de futebol e outros funcionários do clube, e todos estão muito animados e otimistas. Nós sabemos do nosso potencial, da nossa capacidade, como também sabemos das dificuldades pela grandeza do nosso adversário, é um dos melhores elencos do futebol brasileiro, mas nós temos time para jogar e ser campeão. A diretoria tem feito tudo aquilo que é possível para dar todas as condições de trabalho da comissão técnica, dos atletas. Os atletas estão se empenhando muito, confiantes, otimistas, e eu tenho certeza que no domingo eles vão entrar comendo grama, sangue nos olhos, faca nos dentes. Eles vão fazer o que puderem fazer para a gente sair de lá com um resultado maravilhoso. E quanto à torcida, não precisa nem dizer, né? Por tão apaixonada que ela é, por tão envolvente que é a nossa torcida, é uma das torcidas mais apaixonadas do futebol brasileiro. E nós sabemos que essa somatória de torcida, diretoria, elenco, comissão técnica, diretoria de futebol, isso aí, todos somando e remando para o mesmo lado. A gente passa a ter uma confiança muito grande que no final vamos sair de lá todos muito felizes. Tenho certeza, e se Deus quiser, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Bom, então esse é o clima que o presidente traz para o torcedor, para você que está ouvindo a turma do Bate-Bola, do elenco, da comissão, enfim, lá no Atlético, de todos acreditando que dá para virar e dá para ser tri. E você, Henrique André, também tem informação relacionada, mas a outra final, né? Relacionada ao Atlético, mas a outra final, ainda nesse fim de ano, neste mês de novembro. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cirilo, para quem está acompanhando a turma do Bate-Bola, e uma informação em primeira mão da Itatiaia, já está lá no itatiaiasport.com.br. E uma boa notícia, Cirilo, para os torcedores, para as torcidas organizadas que haviam procurado o Atlético, são 23 organizadas do Galo, pedindo um auxílio para a viagem à Argentina. Eu conversei com alguns deles e eles relatando, Cirilo, que tem essa dificuldade do valor da passagem, né? Então eles que viajam o Brasil inteiro aí pagando ônibus, só que para a Argentina a coisa complicou. E o Atlético, Cirilo, ele decidiu bancar 37 ônibus para as torcidas organizadas. Como eu disse, 23 torcidas. E o Atlético vai desembolsar, Cirilo, cerca de 2 milhões de reais. Valor exato, 1.800.000 reais para bancar esses 37 ônibus. Algumas curiosidades. São as torcidas organizadas que são responsáveis por assinar os contratos com as empresas. O Atlético está só bancando. E tem regras bem rígidas para evitar fraudes. Por exemplo, uma torcida organizada começa a comercializar lugar no ônibus. Isso não pode, e quem fizer isso
será punido e pode ser até banida a torcida durante um ano dos estádios, da Arena MRV, de outros estádios também, caso isso aconteça. Então, tem regras criadas e o Atlético ajudando o torcedor a fazer essa invasão à Argentina. Todos os detalhes estão lá no itatiaesporte.com.br. Rapidinho, Cirilo, e muita gente falando assim, mas só 37 ônibus. Eu conversei com algumas pessoas de organizadas que falaram que há uma dificuldade muito grande de conseguir veículos na capital e também na região metropolitana, porque tem busca intensa e isso foi o que eles conseguiram. Estão muito satisfeitos com o clube ajudando com esses 37.